Jogabilidade. A jogabilidade é uma das partes mais essenciais de um jogo, porque é óbvio, né? A jogabilidade está ligada a tudo que você pode ou não fazer em um jogo. Desde inúmeras interações simples, como atacar um inimigo em uma das inúmeras jogatinas do seu jogo de ação favorito, ou apertar o botão de atirar para matar os demônios do seu jogo de matar demônios favoritos que sua mãe não quer que você jogue porque vai dizer que o jogo é do capeta, mas você joga mesmo assim. Pra quem não sabe, desde os confins do início dos tempos, o primeiro jogo que popularizou os jogos de tiro em primeira pessoa foi o famoso FPS Doom. Primeiro entre aspas, porque a ID Software, que é a empresa que criou o jogo, ele fez um jogo chamado Wolfenstein, que ele basicamente é a mesma coisa, mas só que tipo, Doom ele foi uma evolução muito maior do que o Wolfenstein. Na época, um jogo como Doom era algo meio impensável para muitos na época, porque tipo, imagina você que jogava a maioria das vezes um jogo de tiro que era assim, e do nada ele ficou assim. Tipo, antigamente os jogos de tiro eles eram mais algo como uma câmera focada, entende? A maioria era jogos de fliperama, os famosos Rail Shooter, eu não sei pronunciar isso aqui, desculpe. Os Rail Shooters ou jogo de trilho, tá ligado? Algo assim, é porque na tradução tá aqui, sabe? Eles consistem basicamente em um jogo de câmera fixa, onde o jogador basicamente ele não se movimenta e sim apenas atira nos inimigos que aparecem no meio do caminho. Ou seja, na maioria das vezes é aqueles jogos que você joga no parque, no shopping, tá ligado? Aqueles shopping que tem aqueles jogos de fliperama, onde você joga jogos meio duvidosos e outros interessantes. Então imagina uma pessoa da época que jogou o Doom pela primeira vez. Aquilo era algo maravilhoso, as mecânicas de você poder virar pro lado que você quiser e não é ser apenas uma câmera fixa, você anda, atira, ganha vida e luta com os inimigos, aquilo era revolucionário. Mas você percebeu muito bem que esse vídeo não se trata sobre Doom em si, sobre Resident Evil, e o que é que tudo isso tem a ver com o que eu quero falar sobre a jogabilidade de Resident Evil? E essa resposta é muito simples, como Doom foi na sua época, Resident Evil também foi. A jogabilidade de Doom moldou basicamente todos os jogos de tiro que vieram depois dele, mas isso era mais para os jogos de FPS de primeira pessoa. Jogos de tiro de terceira pessoa, eles até que existiam, mas era uma coisa bem horrorosa. Tipo, tinha muitos como Max Payne e até o Tomb Raider, mas aquilo era meio, sei lá, você virava, parecia que era um carro, tá ligado? Um tanque de guerra que tinha que ficar virando pra poder atirar É interessante analisar os jogos do passado e lembrar que naquela época ninguém sabia de fato como criar uma gameplay que fosse agradável para o jogador. Antes do Resident Evil 4 criar os requisitos de gameplay que moldaria os jogos atuais de tiro em terceira pessoa, os seus jogos antecessores Resident Evil 1, 2 e 3, eles eram projetados a partir de uma câmera fixa. De certa forma essa câmera fixa funcionava para a época, mas meio que era difícil você acertar os tiros, porque meio que você não controlava para onde era a direção. Você controlava a direção, mas você não tinha ideia o suficiente de onde é que essa bala ia parar. Você poderia atirar e acertar o zumbi, ou você poderia atirar e acertar a parede. Muitas outras empresas também se inspiraram muito nesse estilo de gameplay. Jogos como Dino Crisis ou Parasite Eve usaram muito dessa fórmula de jogo do Resident Evil 1. Mas se você parar pra pensar, esse padrão de gêneros de jogos com câmeras parecidas ou estilo de jogo semelhante é algo que se repete até hoje. Não é difícil você entrar na sua Steam e tentar ver um jogo novo e na maioria das vezes ele é muito igual um ao outro. Não pense que eu estou falando isso como se fosse um problema ter jogos semelhantes. Não, fórmulas são fórmulas, né? Fórmulas na maioria das vezes eles servem porque eles funcionam, e quando uma fórmula é bom e funciona, então não tem problema de você repetir essa fórmula. O jogo vai ser bom de qualquer forma, dependendo da capacidade e de como os devs projetam esse jogo. O verdadeiro ponto onde quero chegar é que criar uma nova fórmula de gameplay é algo consideravelmente mais difícil, e por justamente isso ser algo difícil, as pessoas criam coisas novas a partir de um repertório de ideias que deram certo e juntam tudo isso com o que elas querem criar. Um exemplo melhor que eu posso dar a isso seria o próprio conceito de jogos de RPG. Jogos de RPG não foram criados de uma forma super mágica do nada que veio do fim do mundo. Jogos de RPG como Ultima, que foi um dos primeiros RPGs que foram feitos nos Estados Unidos, ou até os clássicos do Nintendinho como Final Fantasy ou Dragon Quest, sua base de gameplay é totalmente baseada no Dungeons and Dragons. Sim, um jogo do Stranger Things, onde aqueles moleques ficam jogando. Ou melhor, o jogo do Cellbit. Sistemas básicos como pegar XP e upar o personagem, fazendo você ganhar habilidades ou experiências novas, isso veio totalmente do Dungeons and Dragons. E até jogos que nem
dimensão de RPG em si, que você pode pegar XP e upar o seu personagem, ou simplesmente upar sozinho e vai melhorando seus pontos, como o próprio God of War Ragnarok, que você pega XP e pode melhorar seu personagem. Esses sistemas são totalmente usados de vários jogos que foram reutilizados, sistemas que se casam perfeitamente com o que o jogo se propõe a ser. E pensando sobre essa lógica, nesses dias eu tava jogando Resident Evil 4 de boas, vendo aquela vagabunda da Ashley gritando, vai tomar no cu, mulher. E tava prestando atenção de quão diferente a gameplay desse jogo é em comparação aos jogos de tiro em terceira pessoa de hoje em dia. Porque tipo, se você vê os jogos de hoje em dia, os Resident Evil 2 Remake como exemplo, você perceberá que a gameplay é bem fluida, que como a câmera segue de uma forma tão natural, diferente do Resident Evil 4, que você tem que parar e ficar mirando aqui com essa mirazinha de brinquedo de R$1,99. Eu já me deparei com muitas pessoas falando que o Resident Evil 4 ele é meio datado, e meio que por ter uma gameplay tão dura, digamos assim, entre aspas, afastaria um pouco uma pessoa que já está acostumada a jogar um Resident Evil 2 Remake ou outro jogo que tem uma câmera muito mais fluida e nem tão travada assim, que tem uma câmera mais livre. E sim, se considerarmos hoje em dia, Resident Evil 4 é sim um jogo mais datado, né? Mas mesmo sendo datado, ele ainda é bom, mas eu tô falando bom apenas quando se trata do seu roteiro. Rejogando esse jogo hoje em dia, vendo tantos exemplos de jogos de tiro como o próprio Resident Evil 2 Remake ou 4 Remake que lançou atualmente, é curioso ver como os devs foram criativos na hora de criar as mecânicas com tudo que eles tinham de base da época. E vendo mais a fundo o jogo, você percebe que muitas mecânicas do passado, dos próprios rail shooters que eu citei anteriormente, foram reutilizados nesse jogo, e isso fica bem nítido na cara. Bem nítido na cara, esse aí foi pra ferrar o cu do Piro mesmo, hein? Como os jogos de tiro em terceira pessoa não eram bem estabelecidos naquela época, a forma que os desenvolvedores encontraram para resolver o problema de como criar uma câmera mais livre no jogo não foi reinventando a roda toda do zero, e sim aprimorando os sistemas básicos que foram criados no Resident Evil 1 e o 2 e o 3. Analisando melhor os jogos anteriores, você percebe que por causa das limitações da época, o jogo era todo ambientado em câmeras fixas, que iam mudando à medida que o jogador saía de uma área para outra. O sistema de combate de tiro era básico, você basicamente mirava e atirava. Mas quando você mirava, você meio que ficava parado e não poderia se movimentar no meio da tela. Isso foi totalmente traduzido para o Resident Evil 4, porque se você percebe, você para, você fica parado quando você vai atirar e você tem que ficar esperando o bicho chegar o mais próximo possível, sem poder desviar de nenhum ataque para poder voltar a andar de novo quando para de atirar. E eu acho muito interessante como eles traduziram jogos de Resident Evil anteriores na época para algo muito mais semelhante a um rail shooter do que um próprio Resident Evil anterior. E sim, quando eu jogo Resident Evil 4 eu vejo muito padrões de jogos de rail shooter nele. E pensando dessa forma, eu achei isso totalmente muito louco. É inegável que Resident Evil 4 foi o jogo que teve mais mudanças em comparação aos seus antecessores. Quando você mira, o jogo tem uma luzinha, que essa luzinha seria comparada àquelas miras dos jogos de rail shooter da época. Até suas partes de mais ação, elas são traduzidas por esse tipo de coisa. Como na parte que a Ashley está sozinha numa parte inferior e você tem que ficar atirando para protegê-la dos ganados do torresmo. Ou naquela parte do trem onde você só fica parado basicamente, fica atirando nos inimigos que estão longe. A forma que as pessoas falam que isso se torna o jogo um pouco mais datado, na minha concepção, pensando de outra forma, isso é o que faz ele ser especial. O jogo tem muito cara de arcade e isso de certa forma tem um charme muito bom. Rejogando Resident Evil 4 e tendo essas reflexões, faz refletir muito sobre jogos antigos que tem um gameplay que são considerados de certa forma datados, e que o problema, às vezes, em alguns tipos de casos, não todos, eu estou falando de você mesmo, Bubsy 3D, que o problema pode ser muito mais a gente que não dá uma chance a um jogo e pode estar perdendo uma puta experiência. Resumindo, Resident Evil 4 tem um dos sistemas mais incríveis e mais revolucionários que existem no mundo dos games. E eu não consigo achar que ele esteja datado de certa forma. Então se você é um tipo de cara que fica choramingando dizendo que Resident Evil 4 é ruim porque o gameplay é datado, você fica parado pra poder tirar, eu falo que por favor, dá uma chance, cara. Tenta ver de uma outra perspectiva de mente, porque você tá perdendo uma puta experiência. Sim, o Resident Evil 4 Remake ele é muito bom, mas o original também ele é maravilhoso. Sem contar a Ashley é...
Então tudo que eu tinha pra falar era isso. Obrigado por ter visto o vídeo. Quero agradecer por todas as pessoas que se inscrevem no canal. Muito beijinho na boca. E sim, o vídeo do Mega Man vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar. E a última coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, porque eu sempre tenho que mandar uma filosofia no fim do vídeo, né? Vou tirar isso do cu agora, né? O babuíno que manda na selva é sempre o babuíno da bola azul. Boa noite.